terem comparecido. Vamos dar início a mais um evento aqui na Semana Darwin. Hoje vamos ter a mesa redonda sobre evolução da cultura e cognição. Eu sou o Fábio Nascimento, então eu vou mediar essa mesa redonda e vamos ter a presença de duas pesquisadoras, a professora doutora Ana Luísa Navas e a professora Patrícia Izar. Então, vou fazer uma breve apresentação delas. A professora Ana Luísa Navas, ela é da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, aqui de São Paulo, e ela tem como linha de pesquisa linguagem e processos cognitivos, psicolinguística, prevenção e diagnóstico dos distúrbios de fala e linguagem. E a professora Patrícia Izar, ela é do Instituto de Psicologia, do Departamento de Psicologia Experimental da USP, e ela tem como linha de pesquisa etologia social, etologia cognitiva e o estudo da variabilidade social e ecológica, cuidado materno e desenvolvimento de infantes de primatas não humanos. Então, cada uma delas vai fazer uma apresentação de 30 minutos e depois nós vamos abrir então a sessão para perguntas e respostas. Vocês podem levantar as mãos ou então vamos circular também alguns papéis, caso alguém queira fazer as perguntas do papel, pode enviar. A Rafaela está aqui para nos auxiliar na noite de hoje. Então eu vou pedir a primeira participante, então, a fazer a sua apresentação, a professora Ana Navas. Oh, não, desculpa, já que está a apresentação, vai a Patrícia, que estava colocando como ordem alfabética. Então a apresentação dela já está aqui montada, então peço desculpas, então, por favor. Obrigada. A gente fez um truque, né? Obrigado ao apresentador. Isso. Boa noite a todos. Muito obrigada à organização do evento pelo convite para participar dessa palestra. Eu acho que estamos vivendo um momento no nosso país, talvez até no mundo, mas particularmente nossa situação, clama por eventos como esse, para a gente falar de ciência e falar de evolução. Então eu estou muitíssimo contente por poder participar um pouquinho dessa iniciativa de vocês, que eu acho muito louvável e cumprimento vocês por isso. Bem, então eu vou falar sobre evolução da cognição. E primeiro eu vou discutir um pouco o que é que eu entendo por cognição, porque muitas vezes, por uma visão tradicional, cognição é identificada com pensamento, com raciocínio, com processos mentais que estão de alguma forma separados de processos perceptivos e especialmente da ação e do comportamento, né? Cognição é aquilo que é superior e está destacado de sentir e de agir de alguma maneira. E eu adoto essa visão mais contemporânea, mas que não quer dizer que é totalmente aceita, né? Mas a ideia de que comportamento é cognição, né? Então nós não podemos separar os processos perceptivos e a ação do processamento de informação, né? Então, nesse sentido, a gente pode, vocês vão ver hoje, quando eu vou dar os meus exemplos aqui de estudos de caso para falar de cognição, eu vou falar de comportamento. Então eu vou usar o comportamento de macacos para inferir que informações eles estão percebendo e como eles estão processando essas informações, de que maneira se comportam a partir de informações percebidas do ambiente e como atuam sobre essas informações. Então, acho que já dá para perceber que este conceito de cognição não tem nada a ver com consciência. Há algumas abordagens de etologia cognitiva que usam, tem como o conceito de cognição como exclusivamente humano e como sinônimo de consciência. E como
tal, essa definição que eu uso também se distancia dessa concepção hierárquica da cognição e que coloca o ser humano como no topo, né, de uma hierarquia de inteligência, de raciocínio, né? Então a gente se distancia dessa visão que busca comparar processos cognitivos de outras espécies a partir de um parâmetro humano. Então nós somos a inteligência superior, vamos ver o que esse bichinho é capaz de fazer em relação às nossas capacidades. A gente se distancia dessa visão. Então, a gente vai entender cognição como esses processos de aquisição, de percepção de informação do ambiente, processamento dessa informação e a tomada de decisão a partir deste processamento. E, fundamentalmente, a gente entende esses mecanismos como adaptação a problemas ecológicos enfrentados tipicamente num ambiente de evolução dessas espécies, né? Então, a gente pode falar de uma diversidade de mecanismos cognitivos que tem a ver com essas diferentes adaptações. Eu acho que um exemplo que a gente sempre usa, né, que eu acho que é bastante chamativo e que é relativamente familiar para muitas pessoas, é o sistema de navegação de morcegos, que é a ecolocalização, em que eles produzem pulsos de ultrassom, e isso é a reflexão da onda sonora a partir de um obstáculo. A presa é um obstáculo, então, no ambiente que reflete este pulso, e a partir da frequência da onda sonora refletida, o morcego é capaz de perceber onde é que essa presa está. Um mecanismo de orientação completamente diferente do nosso, né? Então, dentro de um mesmo ambiente, animais diferentes podem ter um processamento de informação completamente diferente a partir desses mecanismos perceptivos. Então, a gente pode falar de uma diversidade de processos cognitivos, mas a gente também pode falar de plasticidade cognitiva dentro da mesma espécie. O exemplo anterior, eu não sabia que você ia estar aqui, não foi de propósito. Um dos autores do trabalho daqui. Então, a gente pode falar tanto de diversidade de mecanismos cognitivos em espécies diferentes, como a gente pode falar de uma plasticidade ou uma flexibilidade de usos de mecanismos diferentes pela mesma espécie. Então, vamos ver se eu vou falar certo aqui, né? Nesse trabalho, os pesquisadores fazem um experimento para forçar formigas a adotar um mecanismo de navegação que não é o seu costumeiro. Então, as formigas, normalmente, quando saem do ninho forrageando, elas fazem caminhos tortuosos e depois elas voltam mais ou menos por esse mesmo caminho, ou fazendo um caminho em linha reta, mas elas saem do ninho e voltam para o ninho pelo mesmo canal, pela mesma saída e entrada, né? Eles não fazem um caminho unidirecional, que foi o que eles fizeram aqui, forçando experimentalmente esse caminho unidirecional, e as formigas então aprendem a usar essa nova estratégia. E o mais interessante é que eles conseguem mostrar que elas saem do sistema de orientação normalmente usado, que é usar a informação química, que elas mesmas deixaram, as parceiras deixaram, e passam a usar um sistema de orientação visual, usar as informações visuais. Isso fica evidente, porque se o experimento é executado no escuro, elas não aprendem. Bom, o meu interesse é verificar se a gente também tem essa plasticidade ou flexibilidade de sistemas cognitivos num primata não humano. O meu modelo de estudo, então, é o macaco prego. Quando vocês ouviram lá todas aquelas linhas de pesquisa que eu tenho, é um pouquinho em função desse modelo que eu estudo, que me leva a me interessar por diversos aspectos da sua diversidade comportamental. Eu estou falando plasticidade, ou flexibilidade, ou diversidade, porque o macaco prego, quando eu comecei a estudar uma única espécie, com uma ampla distribuição geográfica ocorrendo em muitos ambientes distintos, hoje são 8 espécies diferentes, né, de acordo com a região geográfica ocupada. Então eu vou comparar
população, que antes eram populações diferentes, hoje são espécies diferentes, então eu vou tomar um cuidadinho aqui com os termos que a gente usa. Mas, de toda forma, essas espécies ocupam essa diversidade de hábitats e apresentam uma variabilidade comportamental que normalmente é investigada em termos da dieta. Eu investiguei durante muito tempo essa diversidade de comportamento social, e o interesse aqui hoje é falar de diversidade de processos cognitivos. Então eu vou usar 2 exemplos da pesquisa que a gente vem fazendo. Um é a navegação, ou orientação espacial, ou cognição espacial. Eu vou comparar então 2 populações ou 2 espécies dos estudos que a gente fez. E vou falar um pouco também de uso de ferramentas em sapatos libidinosos. Eu sei que vocês já tiveram um aperitivo sobre isso essa semana, e eu vou falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, por que a gente estuda navegação ou cognição espacial em animais? Esse é um exemplo da pesquisa que foi orientada com um viés antropocêntrico danado, né? Então, humanos entendidos como capazes de uma orientação cartográfica perfeita, né? Nós conseguimos nos mover pelo ambiente tendo um mapa perfeito de coordenadas, e somos capazes de construir atalhos e tudo mais. E isso inspira a entender como é que, nossa, e daí a gente é tão especial, e daí como é que tartarugas ou outras espécies migratórias conseguem atravessar o globo e voltar ao mesmo lugar de onde saíram anos depois para desovar? Ou como é que uma formiga sai do seu ninho fazendo um caminho totalmente tortuoso, em zigue-zague, vai e depois volta numa linha reta perfeita para dentro do seu ninho, né? Então, a questão é essa: como é que outras espécies se orientam no ambiente para encontrar o que a gente chama de objetivos espaciais, né? Que pode ser um ninho, que pode ser um recurso alimentar. Então, quais são os mecanismos envolvidos nessa orientação? Primatas não humanos, a grande questão, e óbvio, né, pela proximidade, então esse viés de tentar entender o quanto eles têm a mesma capacidade que o primata humano é bem grande. E muitos pesquisadores estudando primatas percebem que eles têm, de vez em quando a gente vê, ou para alguns muitas vezes, a gente vê um deslocamento perfeitamente linear e muito rápido para uma fonte de alimento muito rica. E isso se repete no outro ano, então isso dá a entender uma memória, uma representação do espaço perfeita e a capacidade de buscar o caminho mais rápido e mais reto, como indicativo de um mapa cartográfico ou euclidiano, com representações muito apuradas de distância e direção. Mais para frente, começam a surgir evidências até mesmo para nós, né, de que essa representação talvez não seja assim tão semelhante a um mapa. É possível que mecanismos que a gente poderia chamar de mais simples deem conta de a visita muito rápida a um determinado recurso alimentar. Se a gente se move sempre pelos mesmos caminhos, rotas habituais, que são determinadas pela posição de marcos espaciais, como eu, da janela da minha casa, eu olho em frente e vejo o Museu de Zoologia. Então eu poderia não ter nenhuma noção espacial e eu estou vendo onde é que eu tenho que ir e vou, né? Então, e isso poderia, se eu trabalhasse aqui, isso poderia gerar uma rota habitual e eu não tenho a menor noção do que eu estou fazendo, a não ser que eu estou indo em direção a esse marco, e isso gera o deslocamento entre esses marcos espaciais que são reconhecidos e que são memorizados, gera essa rede de rotas habituais. Então, não há necessidade dessa representação da informação espacial precisa quanto à distância e direção. Seria uma representação como um mapa topológico, que são esses que a gente vê no metrô. Então, só está mostrando o que vem antes e o que vem depois, né, a sequência dos pontos, mas isso não, a memorização não precisa ser da distância
e da direção perfeita, mas depende de uma visualização dos marcos, né? Se eu não vejo aquele marco, eu não consigo chegar até o próximo ponto. E aí, muitos estudos foram mostrando esse uso de rotas habituais por várias espécies de primatas humanos e não humanos. Eu não coloquei a gente, mas também há muita evidência desse uso de rotas habituais pela maioria, ou por muitos dos humanos estudados, né? É esse o uso, é essa a maneira como a gente se orienta. Então, tanto em espécies de Strepsirrhini como Platinrhini, que teriam um problema espacial mais simples, que são os folívoros, como Platinrhini frugívoro, como Catarrhini, e nos grandes antropóides. Então, por toda a ordem dos primatas está esse mecanismo aparentemente mais simples, que é evidenciado por esse uso de rotas habituais. Então esse daqui é um mapa de redes de um grupo de macacos-aranha, e que mostra que as rotas habituais seguem a topografia, né? Vão muito pelas partes superiores dos morros, sugerindo aí esse papel na orientação com a visualização dos marcos ambientais. O uso de um mapa topológico também permite caminhos novos. Se os animais se você se deslocar do seu caminho, mas você continua vendo o seu marco espacial, tudo bem, você faz um atalho. Então, usar atalhos não é necessariamente evidência de um mapa euclidiano, e esse mapa topológico é considerado menos custoso. Aí também a gente precisaria de mais pesquisa sobre isso, mas porque teria menos memória associada. Só é preciso lembrar um marco espacial associado ao recurso alimentar. Então eu chego aqui no museu e encontro a minha palmeira, né? Não preciso saber exatamente onde a palmeira está. Bom, será que a gente pode falar de flexibilidade entre esses mecanismos de orientação em primatas não humanos? Em pesquisas anteriores, com o macaco prego em cativeiro e na natureza, os resultados eram conflitantes. No cativeiro, nenhuma evidência de capacidade de orientação, de conhecer as coordenadas, né, as posições dos objetos no ambiente, independente da própria posição, e estudos na Argentina sugestivos de que eles são capazes de encontrar as fontes por vários caminhos novos. Então, o que está acontecendo ali? Talvez esses bichos que cresceram na gaiola não tiveram experiência com um ambiente grande e então haja um papel aí de desenvolvimento para orientação espacial. Então, eu me interessei por isso, por tentar entender se haveria flexibilidade entre populações ou espécies que habitam ambientes muito diferentes. Me parece que o problema de encontrar um alimento num ambiente de caatinga deve ser bastante diferente de encontrar o alimento numa área de Mata Atlântica, de Planalto, né, floresta de topo. Então a gente estudou um grupo de macacos prego no Parque Estadual Carlos Botelho, uma área de Mata Atlântica aqui em São Paulo, que é caracterizada, a gente tem muitos trabalhos mostrando surpreendentemente a pobreza dessa mata para macaco prego. Tem uma oferta de frutos baixa, mais do que isso, é uma oferta imprevisível no tempo e no espaço. De 90 espécies que a gente viu dentro da dieta, então são muitas espécies diferentes, só 4 delas estão disponíveis todo ano. A maioria tem um período de frutificação de 2 ou 3 anos, e até várias espécies que só repetem a frutificação em 5 anos. Então, não é fácil saber onde esse alimento está e memorizar esse recurso. Quando a gente estudou as rotas deles durante 2 anos, o que a gente descobriu foi também um sistema de rotas habituais, esse que está marcado mais escuro, mais em negrito, mais um uso de uma diversidade de outros caminhos. Eles usam sim um sistema de rotas habituais, mas principalmente quando eles estão comendo insetos e folhas. Quando eles começam a achar manchas desses frutos raros, daí eles começam aparentemente a usar atalhos para chegar nessas fontes de alimento. E eles podem ir procurar essas fontes de alimento bem longe do sistema de rotas habituais, até 1.500 metros.
Quando eles encontram uma árvore e eles começam a visitar repetidamente, 2 dias depois, 4 dias depois, eles podem usar o mesmo caminho ou caminhos novos, não tem diferença. Em 60% das vezes eles usam caminhos novos, com ou sem a visualização de um marco espacial, como montanhas ou mesmo um rio. Então, metade das vezes a gente consegue identificar que eles estavam vendo, a gente usa ferramentas, né, de sistema de informação geográfica, mas em metade das vezes eles não estavam vendo. Então, isso parece ser evidência de uso de um mecanismo de orientação alocêntrica, que a gente chama, mais parecido com um mapa euclidiano do que só o sistema de rotas habituais. Quando a gente vai para a Fazenda Boa Vista, eu certamente vou ter que passar muita coisa. Quando a gente vai para a Fazenda Boa Vista, o que a gente encontrou, e é um ambiente completamente diferente, um ambiente de caatinga, que tem muito mais oferta de frutos, muito mais previsível. A maior parte das espécies, ou 1/4 das espécies, é disponível anualmente, mas se a gente juntar todas as disponibilidades aqui anuais, é muito mais previsível. Eles conseguem encontrar os mesmos recursos todos os anos. E de fato eles usam um sistema de rotas habituais, comem o que está ali pertinho, não precisam se distanciar muito, nem para se alimentar, nem para dormir, e as rotas incluem então as áreas mais altas do ambiente. Eles vão para os morros e para os buritizares, né? Então onde eles têm uma visualização mais fácil, maior de todo o seu ambiente. Então aparentemente condições ambientais completamente distintas levam a 2 mecanismos de orientação bastante diferentes. A gente tende a interpretar, eu digo meu grupo de pesquisa, que isso é resultado de um desenvolvimento em um ambiente diferente, características de paisagem diferentes. Mas eu estou falando agora de 2 espécies diferentes, então eu não posso excluir a possibilidade de fato, uma divergência, uma diferença em mecanismos cognitivos. Então, para continuar insistindo na minha ideia de plasticidade, vamos falar um pouquinho de uso de ferramentas dentro da mesma população. Puxa, fica indo bem, né? Dentro de uma mesma população, que é essa população de macacos. Para quem me ajuda a botar ele de novo? Que é essa população de macacos pregos, que eu já falei um pouquinho da orientação espacial deles, dessa área de ecótono, pode ir descendo. Tá bom, né? Aí se você quiser, será que não é mais fácil? No ecótono entre o Cerrado e a Caatinga. Então eles são conhecidos, são macacos que já estão famosos por usar pedras. Isso. Você chegou no lugar. Por usar pedras como martelos, pedras como bigornas. Só não sei se ainda. Oh, Jesus, que não quer. Posso apertar pausa no meu tempo, né? Sabe que eu acho que é o filminho que deixa ele nervoso, né? Quando chega perto do filme, ele dá um. Então pula já pra cá, já pulou do filme. Pronto. Depois eu posso mostrar o filme se vocês quiserem. Isso. Tá bom. Então eu pulei ali a nossa descrição inicial, o primeiro trabalho. Recuperar o trabalho inicial. Onde é? Ah! Nunca soube disso. Comecei. Vai dar certo. Não. Agora você tem que fazer sozinho. Bom, então eu vou continuando aqui. A gente começou a estudar essa população em 2003. Na época a gente fez um primeiro levantamento, a partir dessa primeira expedição, a gente fez um levantamento que vocês estavam ali vendo naquele slide que foi o primeiro subir. Então, pode deixar ele para mim, que acho que ele vai ficar estável. Não!
Só dá o xizinho. X. Ali em cima. Mas vai dar no mesmo, né? Mas o que será? Botei nem projetar naquela Sem layout. ser na apresentação. Isso, sem essa apresentação. Isso Aí acho que a gente podia. Será que a gente aumenta aqui? Isso. Ah, Aí pode diminuir talvez essa. é. Aí tem um xizinho, precisa tirar essa parte também. É. O xizinho em cima da mala. Só descer até aquele lá. Ah, pronto, tudo bem. Por favor, fique paradinho. Bom, então, a gente já viu ali que eles usavam pedras específicas como martelo para quebrar cocos e as pedras para fazer, que eles usavam como base, que são as bigornas. Agora, o importante é que nessa época em que a gente fez essa descoberta, havia já um acúmulo de dados de pesquisa sobre o uso de ferramentas por macacos prévios em cativeiro. Então, se observava que eles eram capazes, se davam os elementos para eles, eles até eram capazes de usar ferramentas, mas a ideia é que eles não tinham nenhuma compreensão do que era necessário para o sucesso. Eles ficavam ali manipulando e toda vez começavam outra vez, toda vez como tentativa e erro. Então é como se eles, pensando nessa perspectiva de representação mental, eles não tivessem, não entendessem por que e como certas condições influenciariam como um objeto se move ou como um bate contra o outro. É só uma capacidade manipulativa. Agora aqui. E essa nossa pesquisa, então, que começa em 2003 com essa colaboração entre a Universidade de São Paulo, a Universidade da Georgia Athens e o Instituto de Ciências e Tecnologia da Cognição na Itália, mudou completamente esse quadro. E elas eram as duas que falavam muito que o macaco não tinha noção do que ele estava fazendo, né? Então, a gente percebeu que a gente descobriu que eles são bastante seletivos quanto às ferramentas. Num primeiro estudo, a gente viu que eles selecionam as bigornas, que são mais planas, que estão sombreadas, então várias características específicas para as bigornas. Mais do que isso, fazendo experimentos em campo, a gente percebeu que eles são seletivos quanto às pedras que funcionam como martelo, que a gente já sabia que eles usam o seixo rolado, que é bastante duro. Essas que eles usam como bigorna, é de arenito. Então é quase como um talco a pedra, né? Você vai batendo, ela vai quebrando. Se você usar como martelo, ela dura 1, 2 vezes no máximo. Então eles usam esses martelos de seixos rolados que são raros na região. Eles transportam. O uso das bigornas parece ser limitado pelos martelos. E a gente fez esses martelos protótipos com o pessoal da geologia da USP. Então a gente fez pedras ocas, a gente fez com tamanho variável, a gente atrapalhou eles nas dicas que eles usam a respeito da densidade da pedra que é boa para bater. E eles rapidamente aprendem e em todas as condições experimentais que a gente criou, né, com essa pedra grande, oca, 2 pedras do mesmo tamanho, mas uma é mais pesada que a outra, eles sempre acertam quase na primeira. Eu vou mostrar aqui. Então a gente põe aqui as 2 pedras, né? Eles vão sempre direto naquela que é aparentemente a mais pesada. Pega a grande, tem uma grande e uma pequena. Pega, e aí é muito engraçado, porque a pedra grande está oca. Então primeiro eles perdem o equilíbrio, porque eles fazem a maior força para levantar, aí eles já logo soltam, vão para a outra, batem, tá vendo aqui, ó? Aprendem, pegam a melhor e transportam para ir quebrar. E da primeira vez que eles são submetidos, na próxima eles já não vão mais direto, eles vão testar todas as vezes com o experimento. Então eles percebem que esse peso é que é relevante para a tarefa ser bem sucedida. Da mesma forma, então, quando eles batem, eles fazem essas depressões na pedra, que é importante para dar estabilidade, acaba dando estabilidade maior para o corpo. A gente testou isso também, variou a profundidade e a largura desses buraquinhos na pedra, e eles escolhem aquelas que são maiores, é uma leve depressão, dá uma estabilizada, mas não afunda, né? Aquelas que eles quebram mais eficientemente. Eles também escolhem o coco,
Então, quando a gente variou de dar cocos com resistência diferente, conforme a espécie da palmeira, ou dar um coco inteiro ou meio coco, eles vão sempre naquilo que é mais fácil de quebrar. Mas sempre escolhem a pedra mais pesada para executar essa tarefa. Então, eles estão percebendo o que é importante para realizar a tarefa com maior sucesso e menor custo. Isso eu acho bastante interessante. Eu botei só um, mas a gente tem uma série de estudos de biomecânica, que a gente faz com o pessoal até da educação física, e eles ajustam o movimento, então eles forçam mais a pedra na descida para quebrar, e esse é o que eu acho mais interessante, porque eles ajustam esse movimento de descida a partir da condição do coco. Depois do primeiro crack, eles já diminuem de forma a não esmagar o coco, né? E fazem o mesmo com cocos de resistência diferente. Bom, então eles parecem perceber muitas coisas, muitas propriedades relevantes à tarefa da quebra, sobre as ferramentas e sobre os objetos a serem quebrados, e isso é fruto de um longo processo de aprendizagem. A gente então tem um estudo de desenvolvimento da quebra, a gente verifica que eles começam a ter sucesso próximo dos 5 anos, tem indivíduos que vão demorar mais tempo que isso. A idade, então, é correlacionada com essa manipulação de pedras e de cocos, toda e qualquer manipulação, mas mesmo a dos cocos. Essa correlação com a manipulação e com a percussão se deve principalmente aos cocos do que de outros objetos. Outros objetos não aumentam tanto com a idade. Então eles vão se interessando mais e manipulando cada vez mais. E aí o que a gente observou? Que a atividade dos outros, uma influência social que é típica da transmissão de tradição, de cultura, a atividade dos outros indivíduos que estão quebrando é responsável por esse interesse dos jovens e esse início das atividades de manipulação. Então a gente descobre que eles manipulam mais os cocos e restos de coco, até que os outros estão deixando, quando eles podem ver ou ouvir outros indivíduos do grupo quebrando. Então, quando tem atividade de quebra, eles vão mexer mais nos cocos e nos restos de cocos. Eles fazem mais isso também quando eles estão próximos a uma bigorna, a uma pedra. Quando eles estão próximos à bigorna, eles começam a mexer mais em cocos e em restos de cocos. E é sempre a gente está comparando aqui, né? Mexer em coco e mexer em outras coisas. Esse efeito da bigorna não aparece para mexer em outras coisas. Outras coisas são outros alimentos. E eles ficam mais próximos da bigorna quando tem alguém quebrando na bigorna. Então, a bigorna, o sítio de quebra ou o artefato atrai os imaturos para a atividade, e a atividade dos outros também atrai os imaturos, né? Então a gente está falando aqui sobre construção de nicho. Os adultos estão modificando o ambiente que os imaturos encontram, e isso facilita a aquisição dessa tarefa. Então a gente não está falando de um processo mental de sentar e olhar para pedras e cocos e raciocinar e deduzir, é assim que eu faço, ou ficar olhando o outro fazer, ou é assim que ele faz. A gente está falando de um processo de influência daquela atividade sobre o imaturo, que aí começa a mexer nos mesmos materiais e começa a desenvolver essa capacidade de percepção e de manipulação até atingir o sucesso. Tanto a atividade dos adultos quanto o próprio artefato deixado pelos adultos modifica a ação dos imaturos, o comportamento dos imaturos. Ai meu Deus, não põe, né? Não. Jesus, só de chegar aqui, e se eu tentar passar, não vai? Não quer os filmes mesmo, né? Então agora eu faço de novo, de vir aqui. Esse, né? Só chegar lá passar aquele também. Tô quase no finalzinho. Então depois, no final, quando a gente tiver tempo, se a gente tiver tempo, eu mostro os filminhos se vocês quiserem, que vai mostrar justamente isso, do adulto batendo a ferramenta numa bigorna, ali até uma bigorna de madeira, mais para baixo, e daí ele sai e chega o jovem. Ele já saiu e o jovem chega e começa a mexer na pedra. Bem esse aqui.
Tá? Então, Desculpa, não era para colocar aqui. vamos ver, quem sabe ele não vai. Parece que está bem. Não. Não foi? Então vamos. Não. Tá. Então, quando vocês vão. Não dá pra pegar e arrastar a janela pra fora da tela? Acho que ele não deixa. Olha, eu já estou acabando, eu vou contando para vocês enquanto eles tentam consertar. Então, a próxima verificação que a gente fez é que esta tradição, então vocês estão vendo, né? É um comportamento aprendido, por isso, com um viés social importante, por isso a gente pode dizer que é uma tradição. E em conformidade, vamos dizer, com as ideias mais recentes a respeito de evolução, né? O quanto a cultura e processos, então, que são aprendidos ao longo do desenvolvimento, podem afetar evolução biológica, processos biológicos. Então, a gente conseguiu mostrar que este comportamento, a quebra, afeta processos cognitivos, a atenção e a memória desses macacos. Então, estudando, porque o que a gente estava vendo? Quando os filhotinhos começam a quebrar, eles ouvem os outros quebrando, veem os outros quebrando, são atraídos para a tarefa, começam a fazer. Logo depois que eles ouvem a quebra, eles começam a fazer também. Às vezes eles ficam fazendo no vácuo, assim. Eu queria mostrar para vocês no filme. Tem um adulto quebrando e eles estão assim, aqui do lado. E isso perdura por um certo tempo após a atividade de quebra dos adultos já ter terminado. A gente comparou esse efeito, a gente falou a meia-vida, né, do comportamento após o comportamento do adulto para a quebra e para outras atividades. E essa meia-vida é maior para a quebra. Então, é como se a memória tivesse ficado por mais tempo a respeito da atividade. Então, canaliza a atenção, sustenta a memória. Então, processos cognitivos afetados pela tradição. O comportamento aprendido afeta o processo de aprendizagem. Então, é um ciclo entre evolução biológica e evolução cultural que fica difícil da gente separar. Eu fiz coisa errada? Não, vai bem. E só a última coisa que a gente verificou é que também esse comportamento socialmente transmitido afeta a rede de transmissão social. Então a gente fez essa análise de redes sociais, das associações espaciais, quando eles ficam próximos uns aos outros, e ela diminui, a atividade de quebra diminui a conectividade da rede social. Então vejam que interessante, é um comportamento que se estabelece apesar de criar, provavelmente, uma competição aumentada. É um recurso importante, eles competem, então eles até diminuem as oportunidades de observação, chamando ainda mais a atenção para a importância dos artefatos, né? Para que esse comportamento se perpetue, seja aprendido e se perpetue. Então, concluindo, tudo que a gente descobriu em comparação ao que se pensava 15 anos atrás, mostra que eles são muito mais eficientes do que macacos de cativeiro para atividades de quebra, mais eficientes no sentido de que eles percebem, diferente daquela ideia, eles não entendem nada do que é preciso para quebrar, eles parecem entender, eles se comportam como quem percebe que o peso é relevante, que a depressão da bigorna é relevante, e isso aparentemente parte ou é adquirido pelo desenvolvimento nesse nicho cultural da quebra. Não é uma adaptação especial dessa espécie, mas resulta do desenvolvimento nesse nicho cultural, né? Então, de novo, ressaltando, a gente vê que esse comportamento adquirido afeta processos cognitivos, afeta até mesmo a rede de transmissão, de aquisição desse comportamento. Então, eu acho que uma hora a gente também vai conseguir mostrar isso para a cognição espacial de uma forma
com menos dúvida, né? Então, só queria terminar agradecendo tudo isso que a gente faz em campo. Só é possível, bem, a colaboração, né? A rede de colaboração é importante, mas o trabalho de campo com primatas, com qualquer outro bicho, mas com primatas especialmente, depende aí de um exército de alunos e de assistentes de campo que estão lá, depois que a gente tem que virar professor e pesquisador e ficar longe do campo. Então, é importante que vocês saibam que isso é um trabalho de muita gente. Obrigada. Então, também queria agradecer muito o convite para participar desse evento. Para mim é uma honra e uma alegria enorme poder ouvir também essas discussões que são, às vezes, distantes do que eu faço, né, mas que fazem muito sentido. É quase que eu podia copiar essa última frase sua e começar aqui a minha apresentação. E eu espero que não fique muito distante, é claro que é outra perspectiva, mas eu acho que muitas dessas discussões são necessárias. Eu acho que o que eu gostaria de deixar como mensagem é não só a importância da gente falar desses temas, como a professora Patrícia falou, neste momento atual que nós vivemos, mas também de entender o quanto eles são pluridisciplinares, interdisciplinares e tudo mais, né? Então, eu venho de uma perspectiva da fonoaudiologia, fiz a minha formação em psicologia e linguística também, então na confluência dessas áreas, e aí eu vou começar prestando quase que uma homenagem para o meu primeiro orientador. Quando eu cheguei nos Estados Unidos para fazer o doutorado, o primeiro trabalho que eu li quando cheguei, era mestrado na época, era esse trabalho do Michael Studer Kennedy, que é um psicólogo, e ele trabalha com a psicologia e aquisição de linguagem, e o trabalho foi esse, né, o desenvolvimento de linguagem numa perspectiva evolucionária, que ele chamou. E ele, claro que ele trabalhava com a linguagem oral, e ele trabalhava também com sistemas de escrita, a aquisição da escrita, e eu vou falar então um pouco da linguagem oral, do desenvolvimento de linguagem em termos ontogenéticos. Esse trabalho é de 1990, e as questões de leitura e escrita, o quanto que a gente pode entender muito também dessas questões da evolução cultural, pensando em como os sistemas de escrita se desenvolveram, foram criados, e o quanto que nós nos adaptamos para aprender, né? Coisa que a gente nem pensa, mas a gente aprende e se modifica muito a partir do aprendizado da leitura. Essa é a minha área de pesquisa, tá? Então, esse trabalho é bem interessante, ele está disponível, claro que ele é mais antigo, mas ele já anuncia muitas das discussões que vieram a seguir, né, e de várias áreas, e ele traz essa visão da linguística naquele momento, né. E a evolução da linguagem é um tema que também sempre rondou na linguística e na psicologia também, e para a gente começar disso, eu vou definir um pouco o que eu entendo por linguagem, né, e o que muitos autores definem a linguagem. E, de novo, parece que até a gente combinou, mas sempre existe uma visão voltada para o homem, né? Então, muitas das definições de linguagem dizem que puramente humana a linguagem é o que nos diferencia de outras espécies. Essa é a definição clássica do que é a linguagem, e na verdade eu acho que a gente começa a perceber cada vez mais que as coisas não são tão, né, separadas dessa forma, né? Então, um dos linguistas mais importantes define a linguagem como praticamente a fala, né? Linguagem como fala, como expressão oral, e que é um método de comunicar ideias, emoções, sentimentos, desejos, mas especificamente ligado ao ser humano ou à espécie, né? E, na verdade, a gente vai ver que as coisas não são bem assim. Vou fazer uma diferenciação, então, entre o que é a linguagem, em termos desse sistema ou da comunicação entre
ideias, pensamentos, vontades, um código simbólico que depende dessa representação simbólica, e o que é a língua. No inglês, a mesma palavra é usada, os dois termos, linguagem e língua, e em português a gente consegue fazer essa diferenciação entre language, o que é a linguagem, e o que é language em termos do idioma e do sistema de regras e combinação de regras linguísticas que são específicas a cada idioma. Né? Além disso, acho que também é importante a gente entender que existe a forma de expressar essa linguagem oralmente, né, verbalmente, a expressão dessa linguagem que a gente chama de fala, mas a linguagem oral, que na população dos surdos é expressa muitas vezes pela linguagem de sinais, pela língua de sinais. É uma língua, é um idioma, mas a linguagem é a mesma para todos nós, né? Isso é algo que na nossa área é muito importante, porque algumas pessoas chegam a dizer que os surdos não têm linguagem quando eles não têm a língua de sinais. Não, eles têm a linguagem, eles se comunicam, mas muitos deles fazem uso da modalidade visoespacial para se comunicar, né? E é uma língua como um idioma, como qualquer outro idioma. E aí eu vou falar da leitura e da escrita, então a gente acaba vendo a expressão dessa linguagem oral quando é representada graficamente, a gente fala linguagem escrita, e aí, claro que existem vários sistemas para representar cada um desses idiomas, e isso tem me importado também e tem sido fonte de especulações até de como se distribuíram essas comunidades e como cada idioma tem um sistema de escrita e distribuído aí pelo mundo, né? Aqui só para lembrar que quando a gente fala de linguagem, a gente está falando de uma complexidade de aspectos, muitas vezes a gente pensa só na fala, na capacidade de expressar sons ou de expressar fonemas, os sons da fala, mas a gente tem toda uma gama de sistemas da morfologia, da semântica, da sintaxe, da pragmática, que são esses usos sociais, né, o uso na interação com o outro, e de novo, a linguagem ela é feita no meio social e ela é desenvolvida nesse meio social, um pouco, né, no modelo de terapia. A linguagem é universal, então todas as sociedades desenvolvem uma linguagem articulada, pelo menos neste momento que a gente vive. Ela surge desde o primeiro ano de vida e requer uma interação social, né? Então a gente tem, claro, uma evolução biológica que preparou ou que possibilitou, aconteceu junto essa possibilidade de articulação e de toda a representação simbólica, mas ela só acontece na interação social e ela precisa desse estímulo, então. Mas não é necessário uma instrução explícita. E aí eu vou fazer um paralelo com a leitura, porque para a leitura sim, para a escrita, a gente precisa, né, de algo a mais, precisa ser explicitamente ensinado, né? E aí, para homenagear, né, o aniversariante da semana, o que ele falou das espécies, da linguagem, né? Então, a formação de diferentes linguagens, e aqui ele estava falando de línguas, né, de idiomas diferentes, e as espécies distintas, é uma prova que ambos têm um desenvolvimento gradual e curiosamente paralelo. Então ele já percebia, ele já dizia, e chamou muita atenção dos linguistas na época, que pudesse ser visto a linguagem, o desenvolvimento de linguagem e a diversidade dos sistemas linguísticos como um olhar, né, de uma forma mais diretamente nas questões que Darwin estava olhando também, né? Então, dessa diversidade, de onde estavam os diferentes sistemas e os idiomas, né? Esse mapa, nesse periódico que é o Journal of Language Evolution, ele é relativamente recente, mas ele trata dessas questões, né, da evolução da linguagem. Ele traz vários artigos interessantes, inclusive de tentar identificar a diversidade linguística que existe, aqui são os idiomas em verde, os que ainda são utilizados, aqui claro que tem dialetos e tem
não idiomas, línguas oficiais, mas claro, de indígenas, comunidades pequenas, e em vermelho aqueles que não são mais utilizados, os idiomas já extintos. Né? E existe toda uma tentativa de relacionar essa diversidade dos idiomas com aonde surgiu, então na África, né, uma diversidade muito maior de sistemas linguísticos, de línguas, e que daí se espalhou, e aí essa diversidade foi maior em alguns locais do mundo e menor em outros. Né? Então aqui a gente está falando da linguagem enquanto expressão, enquanto idioma, enquanto línguas diferentes, e que tem uma diversidade enorme de... se a gente for pensar só nos fonemas, nos sons da língua, a diversidade é enorme. Né? Mas todas essas línguas têm vogais. E a diversidade, algumas línguas têm 3 vogais, é o mínimo que as línguas escolhem para ter, A, I e U, que são as 3 vogais mais distintas, até idiomas que têm 12, 14, 15 vogais diferentes, né? Dependendo da configuração de boca que é possível para nós, né? e outros produzirem. Então, tudo depende do nosso arcabouço e de como essa diversidade se distribui aí no mundo, né? E vários linguistas, e talvez o mais importante, o mais representativo na aquisição de linguagem, no desenvolvimento de linguagem, foi e é Noam Chomsky, que é um linguista que ainda vive, que é conhecido atualmente mais pelas suas causas políticas, né, e sua brilhante militância, né, pelas questões políticas, mas ele é um dos linguistas mais importantes e que trouxe uma teoria dizendo que a linguagem, o desenvolvimento de linguagem é universal, ou seja, todas as crianças aprendendo no mundo inteiro passam pelas mesmas etapas, com as diferenças de cada idioma, claro que eles estão aprendendo, estão expostos, e que o cérebro é pré-moldado para esse processamento de linguagem, né? Como se cada criança nascesse, então, claro que decorrente de todo o processo evolutivo, ela já nasce pronta para adquirir linguagem, ela já tem pré-moldado todo esse sistema para entender, perceber, agir e imitar e participar desse processo. Né? E nesse momento surgem as primeiras discussões entre, na linguística, o que é da natureza e o que é do ambiente. E Chomsky veio justamente nesse debate, ele era mais da natureza, só o estímulo só era necessário, mas o que estava já pré-moldado já era suficiente, segundo ele, para adquirir né? Mas os fatores biológicos e socioculturais, com certeza, são muito importantes para todo esse desenvolvimento linguístico e cognitivo humano. Né? Mais recentemente, esse outro linguista, psicolinguista, Tomazello, passou a entender a linguagem, ampliou esses conceitos, dizendo assim, nada disso funciona se a criança não estiver num ambiente de interação social. Então, é nessa troca de estímulos, de interação, de vontade de comunicar com o outro, que a linguagem é possível ser desenvolvida. Né? E ele faz esse paralelo. Em termos filogenéticos, a representação simbólica humana evoluiu associada em paralelo, foi possível fazer essas representações linguísticas, que eram muito diferentes do que a gente estava anteriormente, pensando numa representação mais cognitiva, como a professora Patrícia mencionou. E que, em termos ontogenéticos, essa habilidade também ia crescendo e aumentando de complexidade, até que a criança poderia representar símbolos linguísticos e fazer toda a complexidade de não só entender os sons e reproduzir os sons da língua, mas conhecer palavras, adquirir um vocabulário e estruturas gramaticais cada vez mais complexas, né, com o desenvolvimento da linguagem.
Então, para Tomazelo, é claro que a questão biológica era importante, mas o contexto das interações sociais, essa possibilidade de atenção compartilhada era algo extremamente importante, a compreensão sobre as intenções comunicativas e a imitação, que depois, vários estudos mostrando a presença dos neurônios espelho como possibilidade de imitar o outro, mas uma imitação criativa e não simplesmente de reproduzir um comportamento. E aí, na sequência, vários estudos mostrando a capacidade de bebês muito pequenos na imitação e principalmente de expressões faciais, A imitação não era tão boa de outras gestos, mas da expressão facial. Então, esse é um experimento clássico, em que o adulto faz e o bebê já de poucas semanas imita. E muitas pessoas diziam, é por isso que só os seres humanos conseguem adquirir linguagem, Isso é uma capacidade só da espécie humana fazer dessa forma. Só uma curiosidade, os bebês surdos, de pais surdos, fazem a imitação muito mais cedo do que os bebês não surdos da gestuação para a língua de sinais, quando eles são estimulados para isso, Então, os bebês surdos fazem balbucio em língua de sinais quando os pais sinalizam para ele. Então, existe um paralelo sempre no desenvolvimento de língua de sinais também, tá? Mas a gente sabe que existem vários experimentos mostrando que primatas também muito pequenos fazem o mesmo tipo de comportamento de imitação, E mesmo isso tem o mesmo desenvolvimento de linguagem. Então, só para trazer uma reflexão que para nós, na nossa área, na linguística e na fonoaudiologia principalmente, é muito importante, se não houver esse olhar mais amplo dessas questões, a gente fica numa visão muito centrada no homem o tempo todo e não vê a figura como um todo. É fato que o desenvolvimento de linguagem acontece nas mesmas etapas em todas as sociedades, desde que haja estímulo, desde que a sociedade seja propícia para essa estimulação. Então, esse quadro ele vale para crianças aprenderem português, inglês, com pouca variação entre eles. É claro que os sons vão ser diferentes, as palavras vão ser diferentes e a estrutura gramatical, obviamente, é diferente. Mas, antes dos primeiros 12 meses, existe jogo vocal, balbucio, e é aí que os surdos fazem o mesmo tipo de balbucio com as mãos. A palavra isolada acontece para todos, e aqui uma característica muito marcada no início do desenvolvimento de linguagem e que a percepção e a ação, aí a gente vê muito claramente a percepção da prosódia, da entonação durante a fala, principalmente dos pais, dos adultos próximos, que tem aquela fala com uma entonação rica, que a gente quando fala com criança, bebê, exagera, na entonação. Oi, tudo bem? Ai, meu bebezinho querido, meu filhinho, vamos comer. A gente exagera, isso faz com que eles percebam a entonação antes de entender as palavras, antes de reconhecer as palavras, Então, uma criança muito pequena, para falar quero pão, ele é perfeitamente possível de usar uma sílaba, mas fazer uma entonação. Pão, pão, ou pão, pão, pão. Então, com a mesma sílaba ou com a mesma expressão, ele modificando a entonação, ele já consegue comunicar intenções diferentes ou desejos diferentes. E isso é universal. Todos os bebês fazem mais ou menos na mesma etapa, no mesmo período, E assim por diante, até que com 5 anos já existe coordenação de frases simples. É muito rápido e a aquisição é
exponencial, né? A gente costuma dizer que depois de 1 ano e meio, 2 anos, abre a torneira e aí vem a enxurrada, como se eles estivessem, nesse tempo até os 2 anos, aprendendo muita coisa e de repente começam a falar. Mas a gente sabe que o estímulo é extremamente importante e eles vão interagindo, né, cada vez mais. Né? Nem sempre esse desenvolvimento acontece de forma típica e muitos dos estudos mais recentes da linguagem têm associado as questões hereditárias com várias das alterações desse processo de linguagem. Né? Então a gente acompanha vários dos transtornos que envolvem a fala e a linguagem e tem se identificado uma forte tendência hereditária para esses transtornos, seja gagueira, seja o autismo, seja a dislexia, seja as alterações de fala. Né? E aí esse estudo com a família, uma família que foi encontrada com várias alterações de linguagem e fala, foi identificado, né, uma cópia defeituosa desse gene, que foi chamado FOXP2, na época foi anunciado como gene da linguagem, isso que caracteriza isso, o gene, o único gene que é responsável pela linguagem, né, e todo mundo finalmente encontramos, né, a solução para todos os problemas, porque se eu tenho um problema de linguagem, só se eu consertar esse gene aqui, eu resolvo os problemas da linguagem. Não é bem assim, como vocês podem imaginar, mas houve toda uma discussão e um desenvolvimento dessa pesquisa de se entender o que de fato estava esse gene relacionado. E aí, alguns estudos mais recentes, né, eu acho que vocês talvez tenham acompanhado até muito mais do que eu, mas alguns estudos mais recentes começaram a encontrar esse gene, esse mesmo gene, em outras. Aqui, esse trabalho mostrando o osso ióide fossilizado, né, que era uma marca dizendo, bom, o ser humano tem esse osso ióide, ele que permite a capacidade da laringe estar mais superior e ele permite então a articulação, a produção local articulada como no ser humano, e na verdade isso foi encontrado um pouco mais recentemente, né, e possivelmente, né, alguma evidência de que já não só os seres humanos, mas outros têm também essa expressão desse gene, desse mesmo gene relacionado com alguma capacidade de se comunicar com uma linguagem expressiva, que a gente não consegue, pelo menos nesses estudos mais recentes, ainda não tem outros dados. Mas, de fato, foi interessante perceber, e aí os próprios neurologistas começam a dizer, bom, então talvez esse gene não sirva tanto para explicar o que a gente queria que explicasse. Né? Eu vou mudar um pouco para leitura, então aqui estão as estruturas do cérebro relacionadas com o processamento da linguagem oral, ouvir sons e relacionar com o significado e aí articular esse som, então todas as áreas responsáveis pela produção e a percepção da linguagem oral. E quando a gente fala de leitura e escrita, quase tudo igual, ela se aproveita dessa estrutura de processamento da linguagem oral para fazer todo o processamento do significado, etc. E a entrada só adiciona-se aquele pedacinho ali no córtex occipital que é responsável pela percepção das letras e da conformidade das palavras, né? Uma área específica que é chamada de área de percepção da forma das palavras, de tão importante que é para o desenvolvimento da leitura. Mas o que é importante é saber que esse processo, ele depende de toda uma estrutura que já deve estar moldada para o processamento da linguagem em todos aqueles outros níveis que eu falei anteriormente. Né? Aqui só para mostrar que quando cegos fazem a leitura pela a escrita braille,
em que não há nenhuma informação visual, teoricamente, né, a mesma área da leitura é acionada, é ativada durante a leitura braille. Poderia-se pensar que a área de informação tátil seria ativada nesse momento, mas não. É o córtex occipital que toma essa função e ele é ativado no momento da leitura, que é a leitura alfabética, né? Cada uma das sequências braille é uma letra e ele faz essa leitura e é o córtex occipital que é ativado durante essa leitura. Tá? Então, interessante pensar que é uma estrutura que estava ali, né, preparada para isso. Né? Então, diferentemente da linguagem oral, a linguagem escrita não é universal, existem inúmeras comunidades que não desenvolveram um sistema de escrita, então não é obrigatório ter esse sistema de escrita para registrar ideias, e ela depende do desenvolvimento da linguagem oral. Né? As crianças que não desenvolvem a fala e a linguagem muito dificilmente vão conseguir aprender a ler e escrever. E ela depende de uma instrução explícita e é muito mais recente na história da humanidade, se a gente comparar com o desenvolvimento da língua ou da linguagem falada. Né? E aí a gente tem várias evidências de registros de escrita, desde esses registros que são pictográficos, né, até os hieróglifos, né, no Egito, mais recente, e os desenvolvimentos de sistemas de escrita, aqui uma das primeiras pedras com registros de escrita. Mas a gente vê que isso foi há 4.000, no máximo 5.000 anos antes de Cristo. Então, é muito recente se a gente for pensar, né, na história, né, da humanidade. Mas essa escrita aconteceu e foi inventada em diversos momentos e em diversos locais do mundo, e estratégias diferentes foram pensadas para representar a nossa fala, a nossa linguagem oral. Então, não houve uma convergência de que sempre a forma mais simples era essa e dali para frente foram outras formas. Né? Então, isso é interessante de pensar, porque inclusive na escrita maia é muito complexa a forma de representação, é difícil a leitura, são desenhos relacionados com símbolos e é extremamente complexa. E, na verdade, ela começou e terminou num determinado período, né, da civilização maia, e é um sistema único. Ninguém fez parecido, ninguém teve a mesma ideia, ninguém teve a mesma solução para aquele problema. Então, acho que mostrar essa diversidade de possibilidades que existem nos sistemas de escrita, apesar da uniformidade, né, que é a linguagem oral e no seu desenvolvimento mais geral. Né? Então, só para ilustrar vários sistemas de escritas diferentes, alguns representam a sílaba, alguns representam o som, como o alfabeto, né, como os vários alfabetos, alguns representam as palavras, como no chinês, cada símbolo representa o chinês. E o que é interessante pensar na invenção, e ele se diz como invenção mesmo da escrita, porque muitas vezes é um processo criativo de alguém que pensou numa solução para representar graficamente aquele idioma, a habilidade cognitiva para escrever e ler, dependendo do idioma, é completamente diferente. Uma criança chinesa aprendendo chinês vai ter que decorar, memorizar símbolos visuais, 3.000, 4.000 símbolos. Então é uma capacidade que a memória, em termos cognitivos, a memória é muito importante, depende dessa memória visual, enquanto para nós que aprendemos o alfabeto, temos que aprender combinações de sons, combinação de letras, mas a memória não tem uma carga tão importante. Né? Independentemente disso,
Pensando no aprendizado, aqui estão de novo as regiões relacionadas com a linguagem oral, né? E a área da forma visual das palavras, córtex visual, a atenção nos movimentos oculares e a própria área da escrita manual de gestos. Antes da gente aprender a ler e escrever, essas áreas são usadas no cérebro, a função delas são outras, né? Elas não são usadas para isso, mas elas têm uma relação com a percepção e o modo com que essas crianças agem no ambiente. E aqui esse estudo mostra que com a idade, ali lá em cima são crianças de 6 anos que não leem ainda, 6 anos que começam a ler e crianças de 9 anos que já têm uma alfabetização já terminada, vamos dizer assim, completa, né? E o que é importante perceber é aqui, essa área vermelha de reconhecimento de faces, ela vai se modificando conforme a criança vai tendo uma habilidade maior no reconhecimento de palavras. Lembra que ali naquela região é a região do reconhecimento de letras e de palavras escritas. E conforme a criança vai aprendendo melhor essa relação das letras, começa a fazer aquela leitura automática, né, de ver a palavra, já reconhecer a palavra, essa habilidade de reconhecimento de face vai sendo transferida para o hemisfério direito e perde muito dessa capacidade de percepção mais global das coisas, visual e auditiva, porque nós aprendemos a ler. Então é quase que essa habilidade que é tão importante, né, é tão complexa, é tão importante, ela traz muitos benefícios, mas ela traz perdas também nesse processamento que as crianças fazem, e isso já foi mostrado também para adultos e letrados. Eu já estou quase acabando. Esse experimento, então o anterior era esse acompanhamento longitudinal de crianças inseridas no processo de alfabetização e como vai mudando essa reorganização cerebral a partir, né, desse aprendizado cultural que é a leitura. E aqui esse trabalho do grupo do Derraine, que é o Stanislas Derraine, que é um pesquisador francês que estuda essas questões. E aqui a comparação de adultos analfabetos aprendendo a ler. Então, não é uma questão do desenvolvimento da criança, mas sim o advento do aprender a ler e aprender a escrever, aprender esse símbolo gráfico, a representação, modifica essa função cerebral e vários aspectos, inclusive de percepção. Então, aprender a ler em crianças e adultos melhora o processamento visual, reorganiza essa via, né, occipital, ele passa a funcionar de uma outra forma, aumenta a resposta a estímulos escritos. É mandatório ler, é impossível olhar para essa palavra e não ler. Eu posso não ler com tanta atenção, mas eu consigo reconhecer essa palavra circulatória para quem é alfabetizado, né? Além disso, essa área de reconhecimento de face passa para o hemisfério direito, então existe uma reorganização neurofuncional a partir do aprendizado da leitura. E, finalmente, a relação dos sons também se modifica. Então, eu percebo melhor, nós que somos leitores, percebemos melhor os sons, não só os nossos, como de outros idiomas também. A gente percebe mais quando um som é diferente do outro, porque a gente tem a associação muito forte com a letra. É como se ela ficasse mais cristalizada ainda, essa percepção dos sons que nós temos, né? Então, isso tem sido demonstrado, adultos iletrados têm outras funções, e não quer dizer que eles tenham menos capacidade cognitiva, absolutamente, para algumas coisas tem mais do que nós mesmos, tá? E isso é uma modificação cultural bastante importante. E aí eu vou terminar com essa figura que é quase um clássico,
né, de mostrar o quanto é importante o olhar multidisciplinar, né? Aqui, pensando na evolução da linguagem, eu, linguista, ou eu, fonoaudióloga, se eu estiver olhando só aqui, né, é uma árvore, mas na verdade a gente não tem a dimensão do elefante. Eu acho que eventos como esse mostram o quanto é importante a gente ter essa visão multidisciplinar, de vários olhares, principalmente sobre um tema tão importante como esse. Então, eu agradeço muito a oportunidade, espero que a gente possa conversar muito ainda, e eu acho que a gente devia fazer mais e trazer mais alunos. Pena que meus alunos não estão aqui, porque eu acho que eles aprenderiam muito com a professora Patrícia também. Obrigada. Muito obrigado pelas duas assistentes. Uma pergunta sobre a questão da evolução cultural nos macacos, né? Falamos um pouquinho de cognição, de sociedade, de aprendizado, de observação, mas o que poderia ser especulado na seguinte situação? Assim, o sistema é incrível, é muito impressionante, e eu tenho outros vídeos que não funcionaram, né? Mas você observa o sistema e ele seria suscetível de melhorar ainda, né? Ou seja, bigornas portáteis poderiam ser criadas, poderia ter sistemas especializados para diferentes tipos de nós, poderia ter algum tipo de atividade coletiva que fizesse, né? Então, se a gente fosse assumindo que a população se mantém, por exemplo, durante 100, 150 anos, se a gente fosse daqui a 150 anos, o que iríamos encontrar? Qual seria a especulação? Exatamente o mesmo? Ou haveria uma progressão, por lenta que ela fosse, para um sistema que eventualmente pudesse ser chamado de melhor, qualquer coisa que isso seja? Bom, não posso dizer exatamente, né? Um pouco de especulação. Uma especulação, né? Mas pelo que a gente tem visto no estudo comparativo, né, entre diversas populações, acho que vocês, não sei quem estava aqui, viu a palestra do Eduardo, que deve ter falado um pouquinho da população da Serra da Capivara, que tem outras formas de uso de ferramentas que não aparecem. Ele não entrou em detalhes, ele falou que ia deixar só apresentando de linhas gerais. Mas na Serra da Capivara, eles usam outros tipos de ferramentas e também usam as pedras de uma forma muito mais versátil. Usam pedras para cavar, para cortar. Então, é como se tivesse uma multiplicidade. O Edu gosta de falar toolkit, né? Um conjunto de ferramentas muito maior do que aqui. Então, a gente imagina que possa haver uma progressão, uma transformação. Também eles são muito menos especializados quando a gente compara a quebra de cocos da Capivara com a da Fazenda Boa Vista. Parece menos fantástica, né? Essa seleção das pedras, esse uso de pedras muito maiores. Então é como se aqui fosse uma tecnologia super especializada e lá mais diversificada. Não sei se haveria aí um trade-off, né, entre uma coisa e outra. Agora, independentemente disso, na maior parte, a gente hoje tem um levantamento grande de populações que usam. A forma mais comum de uso de ferramenta em macaco prego é pedra para quebrar fruto duro. Pedra martelo pode variar o tamanho em função da resistência dos frutos. A impressão que a gente vai tendo agora, a partir dessas análises, como o último artigo que eu mostrei para vocês, que é a análise de redes sociais, é que essa forma de transmissão é que talvez limite a possibilidade de um avanço tecnológico ou retarde muito, porque há influências de quem é copiado. Então, muitas em primatas não humanos, e macaco prego é o caso, um indivíduo muito popular é o macho dominante, né? E, em geral, ele é o menos inovador. Isso já foi mostrado para chimpanzé, por exemplo. Então, talvez isso limite a possibilidade de inovações serem transmitidas. Porque quem inova é um cara mais novo, um cara mais periférico. Ele não vai ter muita gente em volta, não vai aprender. Então, as características da estrutura social
de primatas não humanos, não todos, é claro, mas desses que usam ferramentas, talvez limite a possibilidade de grandes avanços em comparação com a nossa espécie. Mas na verdade eu estou especulando, pode ser que se a gente... Eu brinco que eu fico... Porque esses macacos da Boa Vista, bom, em todos, mas é que ali é um ambiente muito particular, né? Eles dormem, descansam em caverna, eles andam muito bípedes para transportar essas pedras, eles usam ferramenta, então eu brinco que eu estou esperando para ver eles fazendo a fogueirinha, né? Então, não sei, pode ser. Obrigado. Na verdade, eu vou pegar o gancho para te fazer uma pergunta também, se na medida dessa, porque na verdade você está falando de uma construção de um novo nicho às interações sociais, e na medida em que não é o macho alfa, aquele que está sendo mais olhado pelo grupo, que traz a inovação, isso talvez possa vir ao longo do tempo a sofisticar as redes de relação, onde você vai criar caminhos alternativos para, então vai ter o macho alfa, que é aquele que vai ensinar isso aqui, mas também o inovador talvez possa vir, isso pode vir a sofisticar este grupo, né? Você acredita que... Uma estratégia diferente, né? Trabalhos de cativeiro, diriam que você tem razão, porque com uma indução experimental de que é um macaco diferente do dominante, que aprende, né? Então tem uma técnica de condicionamento para ele aprender uma técnica de obtenção de alimento que ninguém mais do grupo domina, né? Então isso já foi mostrado para chimpanzé, para algum cephalopoderoide, que eu não vou lembrar exatamente qual é, esses macacos do velho mundo, e para macaco prego. Então quando é um subordinado que passa a dominar a técnica, o dominante fica mais tolerante a ele, permite que ele fique mais próximo e aí ele acaba virando uma figura mais central. Mas é alguma coisa que é induzida, né? Então, eu não sei se em situação naturalística, pode ser que a oportunidade apareça e isso aconteça. Mas, em geral, essa oportunidade não aparece, né? Mas acho que a gente tem muito pouca observação para... Veja, a gente chegou ali na Fazenda Boa Vista, mais ou menos na mesma época, a gente fez a observação na Fazenda Boa Vista, na Serra da Capivara, e a partir dali a gente depois fez um levantamento por todo o centro-oeste ali, Goiás e Tocantins, e quando a gente chegou ali e conversou com... Eu nem mostrei muito bem os donos da terra, né, naquele slide. Então o Mauro, que foi quem nos apresentou tudo ali, eu falava, mas desde quando... Todo mundo sabe, como é que ele fala? Desde que eu me entendi, quer dizer, desde que eu me entendi por gente, né? E em todos os lugares que a gente foi, isso faz parte da cultura de todos os lugares. Todo mundo sabe que macaco quebra. E os cientistas só foram descobrir isso nos anos 2000, né? Então veja, e a minha hipótese é de que a gente só foi descobrir nos anos 2000, que foi quando o desenvolvimento começou a chegar nesses lugares. Meninos dali foram estudar na faculdade e contaram para o professor que o pai dele sempre falou aquilo lá na fazenda. Mas quando o desenvolvimento chegou, ele já chegou trazendo a diminuição do ambiente desses macacos. Então, o quanto a gente já perdeu, né? O quanto de diversidade cultural já tenha desaparecido. Então a gente está começando a saber do que outras espécies fazem, né, em termos de tradição, e talvez a gente já tenha perdido um monte. Só uma pergunta. Então poderia também ser interpretado a inovação, o surgimento do uso de ferramentas por indivíduo periférico, ser interpretado como ou ele pode ter isso, uma ascensão social dentro do grupo, ele pode deixar de ser tão periférico, então, possibilidade talvez até de se tornar um alfa ou... esses trabalhos... Então, mas isso nunca aconteceu, dele se tornar um alfa não, ele se transforma num cara mais popular e o alfa fica mais tolerante. Mas é isso, a gente pensa que sim, mas tem que falta ver. observações, né? Mais observações, mais experimentos. Talvez fazer experimentos em campo para ver... Mas é justamente isso que estão fazendo agora com os chimpanzés e não acontece, né? Eles tentam fazer isso de criar
uma tecnologia nova e isso é ensinado para os subordinados, para os mais jovens, não vai. Ela para. Essa evidência que já existe, né? Mas é um experimento, é uma evidência, então a gente está aqui especulando. Pode ser que... Talvez seja alguma coisa, um tipo de comportamento, pode ser que tenha um comportamento que seja tão relevante para o grupo, que seja capaz de causar uma transformação maior, né? Se ele for muito relevante, não sei, enfim, mas são experimentos que precisam realmente ser feitos. Mas é muito interessante de ver como o comportamento pode agregar complexidade para sistemas de relações entre indivíduos que aparentemente seguiam um único caminho, né? O que eu acho interessante dessa pesquisa que a gente tem feito, e que a gente chega a isso de vários pontos de partida diferentes, né? Que eu acho que contribui para o tema aqui da semana, né? Então, a gente, com o Darwin, a gente teve uma perspectiva de teoria da evolução, de entender evolução, de entender especiação, e eu acho que agora a gente acrescenta a isso esse aspecto da transformação que organismos fazem no ambiente e que volta para o organismo, né? Mas acho que a gente tem uma ideia inicial. Eu lembro quando eu era aluna de graduação que a gente falava muito isso, que o ser humano era a única espécie que foi capaz de se livrar da pressão seletiva do ambiente, nesse sentido. E eu acho que o que a gente está acumulando agora de evidências é que todas as espécies afetam as pressões seletivas que as afetam, né? E acho que esse exemplo... Mas eu fiquei pensando na fala da Ana, né? Quando ela falou do Chomsky, eu era assim, a fã número 1, né, do Chomsky na graduação, mesmo... E foram esses trabalhos que a gente fez com o macaco prego que eu via muitas críticas assim, de linguistas ao Chomsky com essa ideia dessa preparação para aprendizagem, e eu ficava, né, com todas aquelas evidências. Mas alguém que chegasse para estudar macaco prego, né, esses que usam ferramenta agora, se a gente vamos fazer de conta que é uma coisa diferente mesmo, sapágios, libidinosos, então, todas as populações usam ferramenta. E eles vêm todos prontos, e eles já logo começam. Tudo que se fala, né, para a aquisição da linguagem é o mesmo para o uso de ferramenta. Então, assim, isso me clareou tanto sobre a possibilidade de não ter nenhuma adaptação específica, né? Não estou dizendo que não tenha todas as predisposições, mas não que elas tenham sido diretamente selecionadas, não é? Eu acho que principalmente na questão da linguagem, eu acho que muitos se pensavam assim, que nascia e se tivesse um cérebro já ia falar, porque era inevitável falar, né? O que a gente vê é o quanto que o estímulo mais empobrecido ou um estímulo mais rico vai influenciar, né? Não é simplesmente estar no ambiente, ele precisa ser um estímulo estruturado, né? A gente tem vários estudos de aquisição de língua de sinais, e o quanto que esse estímulo também é importante, e a gente vê uma aquisição mais tardia, não é a mesma coisa do que aquela aquisição. Então, eu acho que tem muitas evidências do quanto que, né, a gente não consegue pensar mais nisso, né? O ambiente vai mudando e é dali para frente, né? A gente vai ter que pensar e se reorganizar. Uma coisa que você tinha dito, Ana, até em outra ocasião, que me chamou muito a atenção, que eu acho muito impressionante, é essa coisa que se fala das perdas de capacidade associadas à aquisição da linguagem, que a gente acha sempre que é um grande ganho e tudo mais. Eu lembro que você mencionou que, eu não sei se é um bebê, até que idade, que é capaz de reconhecer individualmente, você falou primatas, o bebê humano, é isso? Que isso é uma coisa assustadora e é uma vantagem provavelmente adaptativa em outro ambiente, né? Que muita coisa precisou acontecer para que a gente pudesse abrir mão desta capacidade sem
sem desaparecer do mapa, né? Então, essas coisas são muito interessantes, né? Uma das coisas que é bastante estudada é a capacidade de quando a gente perde o bebê, né, até 6 meses, que ele é capaz de discriminar e reconhecer sons que não são os sons da própria língua, né? Então ele um som, um fonema, né, uma produção de um som que é, sei lá, do né, do idioma da Índia, ele consegue perceber nuances que nós não percebemos mais, né? Então, por exemplo, existe um D, né, como o dado, e o D, que é outro fonema, é outro som, distingue significado. Para nós, D, a mesma coisa, porque a gente tem a escrita, porque o nosso sistema de percepção de fala já está como se tivesse sintonizado no português, e a gente não percebe essa diferença. E o bebê até 6 meses, 7 meses percebe a diferença. Fala, não, esse som é diferente. Né? Então aí ele vai perdendo essa capacidade com a exposição e com o desenvolvimento da fala, vai ficando mais específico naquele idioma. Por isso é tão mais difícil aprender a falar um outro idioma numa idade mais avançada. Né? A capacidade, essa plasticidade que a gente tem para aprender sem sotaque, ela vai se perdendo. Claro que tem muito treino, treinando muito, você consegue, né, ter uma aprendizagem de segunda língua tardia com muito sucesso, mas precisa de mais esforço para uma criança aprender. Professor Patrícia, por favor, eu queria resgatar aquele slide que você apresentou sobre o experimento do macaco em cativeiro, né? Se eu entendi, o macaco em cativeiro, ele já apresenta alguns movimentos de quebra usando um martelo, uma coisa assim. Aquilo seria, então, um experimento que aponta que aquilo é genético, um gene para aquilo? E só emendando mais uma coisa, seria esse gene que depois, dentro, em interação com o ambiente, leva ele a essa multiplicidade de vários grupos, usando de formas diferentes? E se há uma indicação de que grupos maiores inovam mais? Eu acabei fazendo, acho que 3 perguntas, né? Então, a gente não tem dado, é uma questão de investigação. A gente está fazendo agora a genômica desses macacos todos para entender se tem alguma coisa aí de predisposição genética específica, mas pelo que a gente tem das evidências de comportamento, o uso de ferramenta decorre dessa propensão, que provavelmente tem algum componente herdado geneticamente, de forrajamento percussivo que a gente fala. Todo e qualquer macaco prego que use ou não use ferramenta, ele bate. Ele forrageia assim, ele pega os frutos e isso faz parte do repertório deles. Ficar fazendo assim, né, essa coisa que eles fazem de testar a pedra, faz parte do repertório deles. Vários frutos eles fazem assim, provavelmente a gente acha que isso tem a ver com ver também se tem algum inseto dentro, né? Então, tudo isso faz parte, eles ficam fazendo isso o tempo todo. Então, o que a gente imagina é que todas essas populações que usam ferramenta são populações que usam muito o solo, em comparação com as de floresta, né? Essas são de áreas ou de cerrado ou de caatinga, que tem uma vegetação mais baixa, que tem uma restrição de pluviosidade, né? Uma estação seca pronunciada, eles acabam indo para o chão procurar comida e procurar água. E ali provavelmente encontram pedras, encontram frutos duros, então ali a coisa aparece. Em cativeiro, se você colocar uma pedra e colocar frutos duros, eles começam, alguns aprendem e começam a quebrar. Então, a ideia é que o uso de ferramenta decorra dessa propensão a uma manipulação percussiva e destrutiva, né? Quantas câmeras de vídeo a gente já perdeu de macaco, por quebrar tudo. Então é isso. Então, um gene para usar ferramentas eu não acho que tem, como a gente não acha que tem na nossa espécie, né? Um man, the tool maker também não é. A gente não acha que tenha um gene para isso. Acho que essas eram as primeiras duas, né? Uhum. E quanto a ideia de se em grupos maiores... Então, a gente só tem um dado para falar isso, que é o dado da capivara.
Lá os grupos são gigantescos e a diversidade de ferramentas é maior. É uma possibilidade, mas a gente precisaria ter bem mais replicações do fenômeno para ter certeza que seja isso, né? É muito pouco ainda para... Agora, tem algumas evidências, em outras espécies, em orangotangos isso foi bastante investigado, né? Porque o orangotango era considerado solitário. Hoje se sabe que, na verdade, eles têm, vamos dizer assim, eles formam grupos muito pouco coesos. Eles ficam muito dispersos, se encontram muito raramente, mas há evidência de que um macho alfa, aqueles que têm a bochechona grande, né, que é o macho dominante, o território dele engloba o território de algumas fêmeas específicas. Elas copulam com ele, lógico que tem os machos errantes, mas elas preferem copular com ele, ele as defende. E, eventualmente, quando da frutificação de figueiras enormes que sustentam mais de um bicho, são os mesmos que se encontram a cada ano, né? Então a frequência de interações sociais desse grupo é muito baixa, mas é um grupo. Esse grau de coesão também varia entre populações. Há algumas populações em que há mais árvores frutíferas de tamanho suficiente para sustentar mais orangotangos juntos. Então, nessas populações com um grau de coesão maior, há mais uso de ferramenta ou uma diversidade maior. Então, há uma ideia de coesão social, ajude na transmissão. Tamanho de grupo é menos, tem menos evidência incontestável, né? De que o tamanho tem a ver, mas há algum. Um comentário e assim, um pedido para que vocês comentem sobre o comentário, porque assim, um comum denominador, né, nas duas palestras é a interação entre assim, o contexto social da evolução biológica, né? Tanto a linguagem quanto esse uso de ferramentas, eles são processos essencialmente sociais, né? E eles só podem acontecer no contexto de uma sociedade, ou seja, que a evolução biológica, que de alguma maneira cria mecanismos neurofisiológicos que favorecem esses processos, ela só pode acontecer no contexto de socialização. E isso quer dizer que essa relação, né, entre sociologia e evolução cultural, ela é possivelmente muito mais íntima, né, do que tem sido pensado até agora, né? Na verdade, eu diria, assim, eu estou aos poucos criando a construção de que elas são indissociáveis, na verdade, né? Que tem algum relacionamento, e que, de alguma maneira, é diferente, ao mesmo tempo é a mesma coisa. E a esse entendimento se soma toda uma série de descobrimentos dos passados 5 anos, 10 anos sobre processos epigenéticos, né? E sobre plasticidade, sobre desenvolvimento. E, assim, por uma parte, isso deixa mais clara, né, a ideia que a Luísa mostrou no elefante, né, sendo mais, parece que se caminha no contexto de algum tipo de interação. Será que nós teremos que criar a nova síntese em algum momento? Que vamos ter assim, um entendimento um pouco diferente da biologia mesmo no futuro, porque são muitas mudanças bastante profundas mesmo, né? E que nos fazem rever os conceitos mais clássicos da nova síntese, na verdade. Como eu vou responder? Eu acho que uma coisa que tem sido interessante, eu acho que nessa perspectiva, é entender que por mais que eu disse, e é verdade, que a aquisição de linguagem ela é universal e ela acompanha várias etapas para qualquer idioma sendo aprendido, existem diferenças culturais de sociedades e de interação. Então, só para citar um exemplo, existem algumas comunidades em regiões na Bolívia em que as famílias, os pais não se comunicam
com as crianças, os bebês, tanto como na nossa cultura, vamos dizer assim, até os 3, 4 anos. Então, existe uma comunicação, mas é quase que essencial. Mas não é um contato diário de contar história, de fazer como a nossa cultura faz. E aí, alguns estudos têm mostrado que a aquisição de linguagem deles acontece nas mesmas etapas, mas mais tardiamente. Então, assim, o estímulo dessa cultura que é diferente da nossa, não é que ele tem um problema de linguagem, mas ele vai fazer um caminho diferente do que crianças vivendo em culturas mais, vamos dizer, que falam mais com a criança. Isso é uma questão puramente social e de interação cultural, de diferença cultural que acontece. Né? Então, acho que tem se agregado esses estudos mais de sociologia e até antropologia para entender essas relações, o que acontece, e da mesma forma na aprendizagem da leitura, né? Algumas culturas que dão mais valor ou menos valor, outras crianças que não aprendem a ler e vão aprender mais tarde, como que é isso? Então, com certeza, existe muito sendo estudado ali, muito que não se sabe ainda em relação a isso. Né? Alterações de linguagem e gagueira, são mais marcadas em algumas culturas do que outras, porque em algumas você começa a gaguejar e ninguém liga, e aí ele passa por isso. Então, acho que tem questões aí interessantes se a gente olhar uma questão mais global e juntando todos esses conhecimentos. Carlos, eu concordo muito com esse seu comentário. Eu acho que a gente até tem já autores, né, falando da síntese estendida da evolução. Acho que o Leyland tem encabeçado bastante esses artigos, mas é um grupo grande de pessoas que vem pensando nisso até há mais tempo. E há uma ênfase grande exatamente no que você está falando, na transmissão social, né? A ideia de que a cultura, então, ela pode acelerar, né, processos biológicos, um pouco na linha do que eu estava falando, essa história da inovação. Se você tem uma inovação, ela vai se espalhar muito mais rápido e ela pode canalizar mudanças biológicas. Acho que isso vem crescendo. Agora, eu acho que a gente ainda vai transformar muito mais do que isso. Acho que além da ideia, porque a gente está agora nesse momento de enfatizar processos culturais ou tradicionais que tem a ver com isso que você está falando, da dimensão social. Mas eu acho que a dimensão do desenvolvimento ainda precisa ser muito mais incorporada. E estou falando isso por causa de outra colaboração que eu tenho, também nessa linha de comparar os macacos prego, principalmente. Então, muito da diferenciação aqui das espécies do macaco prego se dá em função de morfologia. Osso, mandíbula, né? Comprimento dos membros posteriores. E a gente toma isso como caractere para filogenia, né? Padrão herdário. Você tem especiação aqui e a mudança genética. E esse grupo, a gente está trabalhando com o quanto a diferença na mandíbula não tem a ver com o desenvolvimento com tipos de alimentos diferentes. Você vê um macaco prego ali na Boa Vista, que é igual o macaco-aranha, igual o Homem-Aranha, ele escala aqueles morros igual o Homem-Aranha e vai pelo chão. Quer dizer, a demanda para musculatura e ossatura em desenvolvimento é completamente diferente do bicho que está pulando de galho em galho na Mata Atlântica. Então, o quanto desses espécimes de museu, das coleções, que tem uma diferença fenotípica incrível e que nos leva a dizer são espécies diferentes, e a gente entende espécie diferente como genótipo diferente. Pode ser que agora com a genômica é isso que a gente está a fim de ver. Quanto será que essas diferenças não são diferenças de desenvolvimento? Né? Então, isso muda muito a nossa perspectiva, o nosso entendimento de evolução. Não é menos evolução, mas os processos ontogenéticos devem ser muito mais relevantes do que em um determinado momento a gente admitiu. E são processos
muitas vezes que incorporam a sociedade, a transmissão social, mas não somente isso, né? A própria interação o tempo todo com o ambiente. Eu acho que a gente ainda vai mudar, vai evoluir muito na teoria da evolução. Eu fico imaginando isso, assim, eu acho que o século XX produtivo nessa coisa da gente entender parte de como é a transmissão da informação genética. Legal, foi bonito, a gente chegou até que chega um momento que para o conhecimento biológico, a gente precisa de ajuda de outras áreas para continuar compreendendo isso, mas a gente viu que a evolução é muito mais do que isso, né? A gente, de fato, como o Carlos falou, a gente está lá no pedacinho do elefante, achando talvez que, né? E a nossa espécie ela é muito otimista, né? A gente quando vê uma coisinha fala, oba, resolveu tudo, temos resposta para tudo, e a gente não aprende que a cada respostinha que a gente encontra, a realidade aumenta em complexidade enormemente, e a gente tem que compreender, na verdade, sempre foi, mas a gente, o interessante é ver como pouco a gente sabia de tudo isso, né? E acho sempre importante não perder a dimensão de que é um fenômeno biológico, né? Eu falo isso porque eu dou aula na psicologia, então a gente tem vertentes dentro da psicologia mais afinadas com ciências humanas e que às vezes a gente falar de evolução humana é quase como se o ser humano fosse destacado, né, da evolução biológica, e quando a gente vai, então, reconhecendo essa importância do desenvolvimento, da influência da cultura, pode parecer que a gente esteja se destacando do fenômeno biológico, mas não é isso, né? Na verdade, a gente está incorporando ou abarcando todas as outras espécies, né? Um fenômeno natural, é que a nossa dimensão do que é evolução é que era um pouco mais restrita e a gente está ampliando, né? Mas não deixa de ser um fenômeno biológico, né? Eu acho que para a Ana, então, isso deve ser mais na sua área, as pessoas devem ter menos ainda essa visão evolutiva, né? Eles devem começar do homem e terminar de mesmo. Com certeza. Né, todos os fenômenos. Com certeza. E o que eu tenho percebido é que quando a gente pensa nas alterações do desenvolvimento de linguagem, né, a gente, acho que na nossa área, muito do que se estuda bom, aqui é o desenvolvimento típico e aqui não está tão certo. Então, estou pensando particularmente na questão do autismo, por exemplo. Né? O autismo, o autista muitas vezes não consegue fazer essa representação simbólica. A gente começa a pensar, bom, isso daí é algo que é muito, a gente pensa, né? Qualquer criança faz, mas às vezes neste caso não, por que não? Então aí eu acho que falta mesmo essa visão do quanto é só biológico, e aí tem também todas as teorias dizendo, é o contato social, é alguma coisa que aconteceu na interação com a mãe lá atrás, mas na verdade isso faz a gente pensar, né, em termos dessa preparação biológica que essa criança tem, dessa capacidade de compartilhar o olhar, né, o autista não faz essa atenção compartilhada que é tão importante para aprender, para memória, e aí a gente consegue ver muito, muito além, né? Eu sempre digo que na interdisciplinaridade a gente consegue enxergar coisas que os dois separados não conseguem ver. Acho que é isso. E para entender o que fazer para a terapia, para a intervenção, como destituir esse caminho, né? Acho que tudo isso a gente tem que aprender muito. E antes que acabe tudo. Não, eu acho sempre importante falar um pouquinho no final, ou até agora respondendo as perguntas. Mas eu gosto sempre de falar isso, né? A gente está perdendo essa oportunidade, não só a importância de preservar, porque são outras espécies, preservar a biodiversidade, por questões até de aplicação para a gente, né, de quantos remédios, na verdade, estão dentro das florestas, das plantas, mas também por esse nosso crescimento, né? Pensando aqui que a gente está
falando disso, falando de ciência, falando de evolução, a gente até... É outra coisa que a gente vai perder, a possibilidade de conhecer mais e avançar mais, porque o nosso meio ambiente, não quero dizer só do Brasil, da Terra, né? A devastação está muito acelerada e a gente pode perder a oportunidade de ver todos esses fenômenos, né? Que a gente vê. Acho importante chamar atenção para isso, porque a gente precisa de mais gente tentando lutar para garantir. Agora a gente tem que lutar para garantir a preservação da natureza e a preservação da ciência e dos cientistas. Das coleções científicas também, né? É verdade, a gente fala. São muitas lutas. São muitas lutas. Então precisamos de muitos lutadores. Mais alguém tem uma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Boa noite, professores. A minha pergunta é relativa a uma pesquisa que eu li um tempo atrás, há muito tempo na verdade, que foi da FAPESP, em relação às mudanças que a língua portuguesa teve na colonização dos portugueses e dos brasileiros. Claro que é uma diferença muito grande, claro, chega a ser até quase línguas diferentes, mas ainda assim a comunicação consegue ser feita. Em outros casos não tanto, como por exemplo da França, e do francês da França e do Haiti, por exemplo, chega a ser línguas muito diferentes, né? E nessa pesquisa, eu lembro de ter lido que um desses motivos principais dessa mudança que teve do português de Portugal para o Brasil foi a questão da cultura dos portugueses ser algo mais rápido. Então, na comunicação deles acaba sendo mais rápida no dia a dia, as frases acabam sendo pequenas, logo as palavras vão ser mais pequenas também. Eu queria saber se o fator social é o único que influencia essas mudanças, porque a gente está falando de uma língua só, no caso de seres humanos. Só que como eles estão em locais diferentes, eu queria saber se o fator social, é claro que a Patrícia também pode acrescentar no fator biológico, se o fator social é o único que influencia nessas mudanças da língua. Existe as línguas, e é fato que o português continua ficando cada vez mais distante do português de Portugal e do português do Brasil, né? Existe aqui no Brasil, por exemplo, a gente ainda articula todos os sons das palavras de uma forma muito precisa. É como se o português do Brasil é mais lento, a nossa fala é mais lenta. Existem estudos mostrando que, inclusive, questões climáticas podem influenciar, né, assim, acho que no comportamento, etc. Então, a gente fala mais lento e a gente produz todos os sons. Então, eu falo cabelo, a gente tem essa marcação silábica ainda no português brasileiro. Enquanto que em português de Portugal já está muito mais rápida, então a fala é mais rápida e já acusticamente a gente não já identifica as sílabas como nós aqui, eles falam cabelo. É como se existisse uma redução de todas as sílabas, né? Isso para praticamente todas as palavras, todas as consoantes são muito reduzidas, as vogais quase não são mais articuladas. Então, existem alguns estudiosos dizendo que isso está em movimento ainda e que vai ficar cada vez mais longe. O que nos une é a escrita, porque a escrita é uma só e existe uma convenção, né, de países de língua portuguesa que fala, bom, vamos continuar mantendo e escrevendo. Então, cabelo é escrito C-A-B-E-L-O, tanto aqui como em Portugal. Mas só que Portugal está ficando muito mais, a diferença entre a escrita e a fala, muito mais distante do que nós aqui, né, pelo menos por enquanto. Né? Mas a explicação é social, sim, mas tem várias explicações, inclusive climáticas, assim, da temperatura, questões maiores ainda do que simplesmente as interações sociais. Acho que dá para deixar para responder. Mais perguntas? É isso aí. Mais uma vez, gostaria de agradecer a presença da professora Ana, da professora Patrícia, pelas apresentações, pelas explicações. Acho que contribuiu bastante a cada um de nós.
agradecer também a presença de todos vocês, a comissão, também a organizadora, por mais um evento. E é isso aí, muito obrigado, boa noite a todos.